Olá pessoal! Depressão tem cura? Muitas pessoas têm este questionamento sobre a depressão e o que eu posso falar para vocês como terapeuta é que sim, a depressão ela tem cura. Porém, a gente também precisa de entender como é complexo fazer determinada afirmação diante de alguns casos. Porque tem algumas depressões que elas são por causas desconhecidas. Então, como que a gente vai curar algo que a gente não sabe qual é a raiz que está gerando o problema? A depressão ela pode ser aí e é dividida em dois tipos, que é a depressão endógena e a depressão exógena. A depressão endógena é a depressão causada por uma desordem biológica, no gene dessa pessoa, por exemplo. E a depressão exógena é causada por fatores externos. A pessoa ela passou ou está passando por um processo de luto, só que esse processo de luto ele ainda se encontra aberto. Essa pessoa ainda não aceitou o desencarne, o distanciamento físico de um ente querido, de uma pessoa que ela amava muito, e ela se encontra depressiva por conta desse processo de luto. Ou a pessoa ela estava trabalhando, ela foi mandada embora, já faz algum tempo que ela tenta voltar ao mercado de trabalho e ela não consegue, e coisas foram acontecendo e ela entra na depressão. Às vezes a pessoa ela estava em um relacionamento, houve o rompimento desse relacionamento e a pessoa entra na depressão. Por conta do relacionamento? Muitas vezes não, porque tinham alguns fatores emocionais que não foram trabalhados, não estavam sendo trabalhados, foram ignorados, varridos para debaixo do tapete, e aí quando acontece algo bem mais intenso, maior, vamos dizer, essa pessoa transborda, ela não consegue lidar com aquela situação e aí ela entra na depressão. A depressão é uma desordem que acontece nos níveis de neurotransmissores dessa pessoa, então fazendo ela entrar nesse desarranjo, nessa desarmonia. Por isso que quando nós falamos de uma desordem nos níveis de neurotransmissores, a gente precisa de entender a importância do médico psiquiatra para fazer a avaliação, dar o diagnóstico da depressão, qual é o nível de depressão, porque nós temos vários níveis de depressão, e qual a medicação que vai ser utilizada neste caso. Somente o médico psiquiatra é capaz de fazer isso. E depois dessa avaliação, aí a gente vê a importância dessa pessoa ser conduzida, procurar o tratamento terapêutico, porque o médico psiquiatra não vai realizar o processo terapêutico que você precisa, de lidar com trauma, com o processo de luto, com as suas questões emocionais. Ele vai realizar o trabalho que é esse trabalho de avaliação médica para entender qual a medicação, qual dosagem utilizar. O processo terapêutico fica por conta do psicólogo, do terapeuta. A gente tem várias modalidades terapêuticas para cada com a necessidade que essa pessoa tiver. E muitas vezes é muito importante essa pessoa ter o acompanhamento do psicólogo, sim, porque tem alguns transtornos que criam uma predisposição à depressão. Então, se essa pessoa ela tiver um determinado transtorno, é muito importante ela fazer um tratamento psicológico para trabalhar este transtorno, cuidar deste transtorno e assim até evitar de entrar numa depressão ou até mesmo desenvolver outros transtornos como consequência. Se cercar de outros processos terapêuticos que vão ajudá-la a conseguir resultados mais significativos também trabalhando os seus pilares. A gente não pode considerar na depressão somente o fator emocional, mental. A gente precisa de considerar todos os pilares que constituem esse ser humano. Nós somos seres muito complexos e temos vários pilares. E é isso que, por exemplo, a terapia holística ela faz. Então, ter o acompanhamento de um médico psiquiatra, ter o acompanhamento do psicólogo, fazer uma terapia holística, buscando entender
qual ou quais, né, pilares que estão em desarmonia, né, e buscar equilibrá-los. É muito importante tanto essa pessoa como o profissional que atenda, né, o médico, o terapeuta, ter esse interesse de observar qual pilar ou quais pilares dessa pessoa estão em desarmonia. E se ele não tiver, né, condições de trabalhar, né, esse pilar com essa pessoa, encaminhá-la, né, a um profissional que realize esse trabalho. Em alguns casos de atendimentos que eu já tive, de pessoas que eu atendo, elas estão depressivas, e aí quando você observa, você vê que elas estão com uma desarmonia no campo nutricional. E o nutricionista, né, nessa investigação, na observação, ele vai conseguir identificar se essa pessoa está com alguma carência ou até mesmo ter uma deficiência de algum mineral, de alguma vitamina, e buscar, né, no caso, essa suplementação, uma suplementação como tratamento, a orientação, né, de uma melhor alimentação que vá suprir a necessidade que essa pessoa tenha, né? Porque o fator nutricional ele também pode levar a pessoa a entrar em um estado depressivo, né? Pode criar essa predisposição. A pessoa que não realiza atividade física, por exemplo, entender, criar essa consciência da importância da atividade física, porque a atividade física é uma das coisas que regula, né, os neurotransmissores, né, vai produzir certos neurotransmissores que geram o bem-estar, que compõem, né, esse combo de bem-estar que nós buscamos experienciar. Então, quando a pessoa ela vai ganhando consciência de como é importante ela trabalhar os seus pilares, né, não só concentrar a atenção em dois pilares, mas buscar essa harmonia, né, em todos os seus pilares, a pessoa ela começa a ter maior qualidade de vida. Né? Muitas vezes a pessoa ela tem um transtorno e ela se nega a fazer o uso da medicação, e às vezes é de suma importância ela fazer o uso da medicação para que ela tenha condições de estar inserida em uma rotina, né, de estar inserida na sociedade, de trabalhar e de desenvolver as suas atividades, porque às vezes, dependendo do transtorno que ela tenha, dependendo do nível, né, de depressão, ela não consegue, né, encontrar forças, energias para poder lidar com as tarefas que ela tem no dia a dia. Por isso que é importante, né, iniciar o tratamento com o médico psiquiatra, passar pela avaliação, né, e o próximo passo é iniciar o processo terapêutico, porque o medicamento, nem o psiquiatra vai realizar o processo terapêutico, e tem muitas pessoas que negligenciam isso, às vezes por não entender, sabe, esse caminho de tratamento. Né? Às vezes até mesmo o profissional que realiza o primeiro atendimento não explica para essa pessoa isso, essa pessoa ela não tem informação, e às vezes ela negligencia mesmo, porque ela acha que, né, não vai, e tem muitas pessoas que têm alguns clichês, que têm alguns tabus com relação a isso, e acaba negligenciando o processo de tratamento dela em alguns pontos, que dificulta esse processo de cura. Se a depressão ela foi curada em um determinado momento, ela pode voltar? Sim, porque vamos pensar, se foi um fator emocional que levou essa pessoa à depressão, e a raiz desse fator emocional ela foi trabalhada, mas essa pessoa ela passa por um novo evento na vida dela, né, ao qual, né, cause alguma desordem, né, emocional, alguma situação assim tão conflitante que desalinhe, né, os seus níveis de neurotransmissores, essa pessoa ela pode sim ter uma outra depressão, né, em algum momento ali da vida dela. Tem depressões que elas são crônicas, né, e justamente crônicas porque muitas vezes essa pessoa ela está
cheia de questões mal resolvidas, que foram ignoradas, que foram varridas para debaixo do tapete. Começa lá na infância, né, e vem caminhando até a sua fase adulta, então cheio de questões. Essas questões, né, vão gerando várias outras, como transtornos, fobias, né, e várias outras coisas assim, e então acaba se tornando uma depressão crônica, né, que é mais complicado, né, da gente entender de onde está vindo e tudo mais. Nesse sentido, a hipnoterapia ela tem gera um resultado bastante significativo, né, assim, maravilhoso, porque a gente consegue ir na raiz do problema, né? A gente consegue acessar a mente subconsciente dessa pessoa e entender o que está influenciando a vida dela em um determinado ponto. E aí ressignificar, tratar, né, criar uma nova percepção sobre isso. E é dessa maneira, através desse acesso ao subconsciente, que a gente consegue tomar consciência do que precisa ser resolvido, do que está influenciando a nossa vida. Muitas vezes, quando eu atendo pessoas com depressão e às vezes não só com depressão, né, com ansiedade, né, alguma fobia, né, então uma coisa vai se juntando à outra. Quando a gente começa nessa investigação, né, e faz esses acessos à mente subconsciente, a gente acaba se deparando com muitas questões, né, que aconteceram na infância dessa pessoa e que não foi resolvida, né, porque naquele momento ela não recebeu atendimento terapêutico, né, psicológico, né, então aquilo ali foi meio que ignorado, e aí essa pessoa, né, foi crescendo, sofrendo com aquilo e varreu para debaixo do tapete, né, só que chega um momento que aquilo começa a transbordar, né, porque às vezes acontece algo que é muito intenso para essa pessoa e ela não consegue lidar, e aí vem a somatização disso tudo, né? Então a gente precisa de entender esse caminho, né, do processo de tratamento da depressão para que a gente consiga falar sobre a cura da depressão. Se a gente realizar isso, tiver clareza, consciência disso, a gente pode sim falar sobre a cura da depressão, entendendo que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, né? Por mais que os processos eles se assemelham entre si, cada pessoa lida com um trauma de uma forma diferente, com uma situação de uma forma diferente, né? E o que a gente precisa de fazer como profissionais criar um processo de tratamento, uma terapia sobre medida, que seja feita de paciente para paciente. Eu não vou, jamais eu faço isso, por mais que eu sei da minha capacidade enquanto profissional, das ferramentas que eu utilizo, né, da eficácia das ferramentas, eu não vou levantar uma bandeira milagrosa, né, dizendo que, ok, eu tenho a cura para a sua depressão. Porque eu sei que em alguns casos, por exemplo, de fobias, com uma sessão a gente resolve. Só que em outros não, porque depende de pessoa para pessoa, né? Então seria muito negligente da minha parte fazer tal afirmação. Eu vibro, né, para que esse vídeo, ele de alguma forma, ele possa ter respondido, né, a essa dúvida, esse questionamento sobre, né, a cura da depressão, e que você busque se orientar através disso, buscando, se cercando, né, dos profissionais aí mais qualificados para te ajudar neste processo de tratamento. Compartilhe o vídeo com quem você acredite que possa ser válido, né, a ter o acesso a essas informações, e gratidão por ter assistido.